É, porque é tanta paulada, né, Josias? Porque é tanta paulada. A Cris ressaltou aqui a coluna da Carol Brígido. Acho interessante a gente trazer um pouco mais de detalhes aqui, Cris, sobre como é que foi o julgamento, né? Os votos a favor de Robinho no STJ. Quem são eles que votaram a favor de Robinho? E foram os ministros Benedito Gonçalves e Raul Araújo que ganharam os holofotes ontem. Eles ganharam os holofotes ontem, né? E também no ano passado. No ano passado, foi justamente pela divergência no julgamento de ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dois divergiam nas votações, enquanto Gonçalves, relator das ações, votou na maioria das vezes pela condenação de Bolsonaro e ficou na corrente majoritária. Araújo atuou como contraponto e defendeu muitas vezes sozinho os interesses de Bolsonaro. Já ontem, no caso Robinho, e Robinho, que como a gente sabe, é um apoiador de Bolsonaro, né, apoiou Bolsonaro nas eleições passadas, no julgamento de ontem, os dois juízes que divergiram lá atrás por causa de Bolsonaro ficaram no mesmo time. Foram os únicos a votar contra a possibilidade de homologação da sentença proferida contra o ex-jogador pela justiça italiana. Araújo foi o primeiro a dizer em plenário que os brasileiros natos não podem cumprir pena no Brasil por condenação decidida no exterior. E aí ele foi seguido apenas por Benedito Gonçalves. E aí o julgamento terminou em 9-2. Os dois foram esses que divergiram lá atrás e que agora votaram juntos. É curioso porque, tanto no caso do Daniel Alves, que aí também tem a questão do Robinho, acaba esbarrando nessa história também, porque o Bolsonaro, porque votaram a favor, e aqui ela traz esse detalhe. Achei curiosa essa coluna aqui da Carol Brígido, né, Cris? A Carol está fazendo uma cobertura excelente desse caso. É muito importante, assim como o Josias comentava, esse ponto da semana passada, o STJ deu uma bola nas nossas costas absurda. Eu fiz uma coluna sobre isso. Essa história do não reconhecimento de um estupro, porque qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos no Brasil é estupro de vulnerável, e você driblar as leis e jogar fora o Código Penal na tentativa de não reconhecer isso é muito violento com essa menina. Que tinha inclusive o direito legal ao aborto, porque ela engravidou fruto de um estupro, não teve acesso a esse direito e teve um bebê que agora é motivo no STJ de absolver o estuprador dela. Então, muito grave esse caso. E esse caso, Fabiola, os votos estão em vídeo, o STJ transmite as sessões. Então, você consegue acompanhar esse voto, foi um voto brilhante da única juíza mulher presente, ela fez um voto brilhante avisando, é um precedente terrível que se abre aqui. E ali também a gente tem acesso a saber os nomes de cada ministro homem que votou para absolver o estuprador. Assim como no caso do Robinho, ontem toda a sessão foi transmitida, está disponível ali no canal do YouTube do STJ, e a Carol faz algo muito importante, né, que é trazer esses nomes e dizer qual é o passado, quais são as linhas. E os ministros que ela menciona divergiram no passado, mas se uniram na misoginia, né, Fabiola? Muito importante a gente fiscalizar e falar sobre isso. Eu estou respondendo a sua pergunta já, eu fui para trás, voltei para frente, voltei para agora. A sua pergunta era? Volta. Era essa mesmo, sobre a questão De fiscalizar. exatamente, não, não, de como é que foi os bastidores, na verdade. Te joguei a coluna da Carol, não fiz Da uma Carol. pergunta tão específica, joguei assim para você, sobre quanto Porque esse o conteúdo bastidor porque político, ele tem isso, contaminado tudo, né? me lembrei, é isso. Eu queria comentar esse ponto que você levantou, porque eu fui para os bastidores, mas eu queria voltar para esse ponto do Bolsonaro. Obrigada, era isso que eu queria me lembrar. Porque muita gente fala disso. Daniel Alves apoiou o Bolsonaro, Robinho apoiou o Bolsonaro, Neymar é um apoiador de Bolsonaro e ajudou. Então, tem muita gente nas redes comentando: sempre um bolsonarista tinha que ser um sujeito ligado à extrema-direita, mais um violador de mulher. O próprio Bolsonaro já fez várias declarações públicas violentando as mulheres, não é verdade? A gente acompanhou isso, pintou um clima com crianças, lembra, refugiadas. Tem a famosa frase que gerou um processo contra ele, inclusive, que é o "você nem merece ser estuprada",
para uma parlamentar, a Maria do Rosário. Então, o Bolsonaro também tem um histórico de falar, de minimizar a violência contra a mulher. Isso não significa, esse é o ponto que eu queria levantar aqui, nem que todo bolsonarista seja um violador de mulher e nem que não haja homens na esquerda que sejam violentos contra a mulher. Porque, infelizmente, a violência contra a mulher ela está contaminada de tal forma nessa sociedade patriarcal, que a gente chama, é uma expressão que às vezes afasta muita gente do que a gente está falando essencialmente. É que o fato de ser uma sociedade patriarcal, dominada por homens, homens que estão no poder, e muitos homens desses homens que estão no poder desdenham, diminuem a violência contra a mulher. Então, infelizmente, a violência contra a mulher, ela não tem ideologia política, ela está contaminada em todas as esferas. O que tem, sim, é que quando você tem um governo de extrema direita que diminui os investimentos em política pública para proteção das mulheres e chancela publicamente, isso é muito grave. Quando um presidente de extrema direita aconteceu nos Estados Unidos também com o Donald Trump, que também é um violador de mulheres. Quando você tem homens violentos no poder, aí, meu amor, um abraço, que você sabe que isso vai resultar nós mulheres de qualquer setor e ideologia, não, isso não poupa mulheres também de extrema direita de sofrer violência. Então você tem uma chancela, né, Fabiola, que vem de cima da mais alta instância do poder para dizer, olha, não ligo para os corpos de vocês e posso usá-las como eu quiser, coloquem-se no lugar de vocês. É por isso, Fabiola, que a parte importante da luta feminista é mudar a estrutura de poder e não eleger homens violentos. É muito frustrante que os homens abertamente violentos contra as mulheres ganhem cliques, ganhem seguidores, ganhem likes. Aconteceu com outros, tem inúmeros casos. Eu não vou dar palco aqui para os violentos, mas a gente tem inclusive casos de homens que estão nas mais altas instâncias do poder até hoje. Tem ex-ministro que é senador, deputado, tem presidente de, enfim, não vou aqui citar porque eu não quero ser processada, que já foram acusados de violência contra a mulher e estão aí, só ganham poder, só são promovidos. Então, isso é um exemplo muito ruim e isso contamina todas as nossas instâncias. Então, só para dizer, nem todo violador é ideologicamente ligado ao Bolsonaro, mas o fato é que o Bolsonaro, ídolo desses caras, chancelar nas suas palavras a violência contra a mulher é sim muito grave e tem resultado prático na violência contra os nossos corpos.